Vamos falar de erro agora. O erro dentro da interpolação, tá? Então, o estudo do erro na interpolação é muito importante para a gente entender o quão próximo esse f de x vai estar da função polinomial que você fez, né, esse ajuste. Ou seja, o erro de um polinômio de ordem n vai ser o f de x menos o f aliás, o p, né, do x em questão ali que eu estou tentando resolver. Para esse x em que eu estou falando do intervalo, né? Então, para o x correspondente do intervalo em questão. Então, se eu estou falando do x0 até x2, então eu estou falando do intervalo aqui x0, x2, tá? Porém, nem sempre a gente tem essa função f de x. Nesses casos anteriores, a gente não tinha, em nenhum desses casos, nós tínhamos a função f de x. Às vezes você tem? Sim, às vezes você tem. Se não soubermos essa função, nós calculamos o que a gente chama de estimativa de erro. Tá? A estimativa de erro, então, vai ser esse f de x0, x1, xn. Então, o máximo valor que eu tenho lá naquela minha tabela do polinômio de Newton, tá? E aqui, nesse polinômio de Newton, aqui, ó, bem aqui o máximo valor que eu obtenho, ok? Vezes o x menos o x0, x menos x1, x menos x2, ou seja, se eu quero saber o erro, a estimativa de erro, eu preciso saber sobre qual valor do intervalo nós estamos tentando fazer essa estimativa de erro. Então, por exemplo, se eu tenho um intervalo que vai de 0 até 2, tá? O intervalo de 0 a 2, eu quero saber a estimativa de erro para o valor de 1,7, aqui nesse x eu tenho que substituir 1,7, tá? E aquela estimativa de erro, ela é exclusiva para aquele ponto em questão, tá? Que eu estou questionando, ou seja, a estimativa de erro, ela é exclusiva para aquele ponto, ela não é do ajuste, ou ele não é do polinômio inteiro, ok? Essas razões, essas diferenças aqui, elas são modulares, tá? E esse aqui é aquele valor intermediário da última ordem, ok? Então, era isso sobre a parte de erro. Obrigada.